A Brasília agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que a votação da reforma tributária seja concluída até outubro no Congresso. O ministro também descartou a volta da CPMF nessa proposta. Repórter Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer apresentar ainda essa semana ao presidente Lula a proposta do novo arcabouço fiscal, que vai substituir o chamado teto de gastos. Haddad diz que tem pressa. A proposta já está fechada, mas antes de levar a Lula, ele pretende apresentar ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio. Na semana passada, ele já havia apresentado as novas regras à ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que a proposta vai agradar a todos, inclusive ao mercado. Haddad diz que a ideia é levar o texto final ao presidente antes da viagem que Lula fará à China. Semana retrasada, eu fechei o arcabouço com a equipe da Fazenda. Semana passada, a área econômica. Vou falar com o vice-presidente, que é ministro do Desenvolvimento, se a agenda dele permitir hoje. E aí nós estaremos preparados para levar nessa semana para o presidente Lula. E eu gostaria de fazê-lo antes da viagem para a China, para a gente ter tempo de dar ao Ministério do Planejamento condições de começar a elaborar a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, com base já na nova regra. Com relação às indicações ao Banco Central, que precisam ser feitas pelo presidente Lula, Haddad disse que elas serão feitas e depois aprovadas, sem qualquer tipo de dificuldade, lá pelo Senado Federal. De Brasília, Luciana Verdolim. Diogo Schelp, os assuntos econômicos estão em alta no país, a reforma tributária tão comentada e tão esperada. Essa discussão pode acabar atravancando, como posso dizer, empacando no Congresso devido aos tantos anexos, pode acabar tendo entraves ou realmente acabar avançando, como prevê o ministro da Fazenda, e sendo aprovada até outubro deste ano ainda, hein? Adriana, se a gente pensar aí nos aspectos positivos, né, que dão razão para otimismo, está o fato de que a reforma tributária já vem sendo discutida há bastante tempo no Congresso Nacional. Há duas propostas, né, que podem ser avaliadas, né, podem ser, inclusive, unificadas para que se possa aprovar. Obviamente que há uma outra questão, e aí dá mais razão a pessimismo, que é a dúvida se o governo, de fato, tem apoio no Congresso para a aprovação de uma reforma tributária ainda este ano. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, falou recentemente que o governo ainda não tinha esse apoio todo. E para esse apoio depende, em grande parte, infelizmente, né, de uma velha prática na política brasileira, que é a distribuição de cargos. O Alexandre Padilha, ministro, tem trabalhado nos bastidores para ocupar cargos de segundo e terceiro escalão, com a base de partidos que pode ajudar o governo aí na aprovação, mas há um impasse também em relação à lei das estatais, sobre a questão justamente da possibilidade de indicação desses nomes, dessas vagas, é algo que vai ser discutido aí na Suprema Corte Brasileira. Então, são dois fatores aí que, contrabalançando, podem ir para um lado ou para o outro. É essencial uma sinalização positiva que pode ajudar a destravar alguns temas nessa reforma tributária, feita pelo ministro Haddad, é a história de que ele não pretende fazer nada parecido com uma CPMF, aquele imposto sobre operações financeiras, algo muito impopular, né, e que teria resistência no Congresso, e que também não pretende mudar no Simples, algo que favorece pequenas empresas. Então, são dois fatores aí que podem contribuir, sim, mas talvez ele esteja sendo otimista, né? Outubro do ano para aprovar toda a reforma tributária é realmente um grande desafio. Pois é, Fernando Capê, sabendo bem como a banda toca no Legislativo, são duas propostas que, como bem disse o Diogo, podem ser unificadas, mas eu me lembro que falaram sobre a possibilidade de fatiamento, né? Metade seria votada nesse primeiro semestre para tratar especialmente de consumo, segundo semestre, questões ligadas a imposto de renda, dividendos. Outubro lhe parece um prazo razoável? O que você acha dessa previsão de Fernando Haddad? Não, eu acho irrealizável. O Arthur Lira já deu o recado ao Lula. Você não está com essa bola toda aqui no Congresso Nacional, você não tem uma base tão sólida. Vamos analisar o seguinte, é uma proposta de reforma tributária. Reforma tributária vai colocar claramente, por mais que se tente evitar,
um Estado contra o outro. Se um vai ganhar, o outro vai perder. Por essa razão que desde 5 de outubro de 88, a promulgação da nossa Carta Constitucional vem tentando fazer reforma tributária sem sucesso. Não acredito que vá se conseguir fazer até outubro. Nós estamos com 99 deputados do PL, que é claramente oposição, ainda que alguns apostem esse bandeado para a base do governo em troca de emendas parlamentares e cargos, ainda sobra um número razoável, significativo. Você tem ainda 59 deputados do União Brasil, 47 do PP, 42 do MDB, 42 do PSD e 18 do PSDB, número suficiente para fazer uma discussão mais aprofundada, inclusive uma obstrução, se necessário. Repito, a reforma tributária é importante, mas ela é polêmica, ela é complicada. O governo deveria se concentrar muito mais em gastar menos do que arrecada, em fazer uma reforma administrativa, racionalizar o custeio de pessoal, e com isso ele deixaria a reforma tributária para um momento subsequente. Agora, o que a gente tem? Em vez do teto constitucional, que acertaria as finanças no prazo de 10 anos, criamos esse arcabouço fiscal, que nada mais é do que um nome complicado para justificar uma gastança, gastar mais do que arrecada. As prioridades, a meu ver, estão invertidas e o Congresso Nacional, com perfil de centro e até um centro-direita, o Lula se elegeu presidente numa coalizão de partidos, com certeza vai colocar essa discussão em foco.